irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Versículo de número 5 até o versículo de número 11. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Todos estão lá no texto, amém? Nos diz assim a palavra de Deus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Curva a sua cabeça por um instante, vamos orar. Amado Deus e querido Pai, somos gratos ao Senhor pelo momento, pela oportunidade, por estarmos aqui na Tua casa, onde nós aprendemos a Tua palavra, onde nós engrandecemos o Teu nome, onde nós somos instruídos a cada dia acerca do Teu reino, e do nosso posicionamento como teus servos, como teus filhos, no meio de uma geração corrompida. Deus eterno, Pai querido, nós precisamos da Tua palavra uma vez mais, nos ajuda, nos inspira, nos dá graça, fala conosco, fala ao coração de cada um de nós, através da Tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Se acomode no seu lugar, irmão. Bem, meus irmãos, nós iniciamos aqui a sessão do capítulo 2, na nossa última aula, e nós percebemos aqui o que Paulo passa a instruir, a ensinar os irmãos da igreja em Filipos acerca da verdadeira comunhão. Paulo ele destaca aqui alguns aspectos fundamentais para que essa comunhão ela ganhe imunidade, para que essa comunhão ela se fortaleça em face aos ataques dos espíritos facciosos, dos espíritos partidaristas, da divisão. Paulo vai prevenindo, vai orientando a igreja em Filipos para que essa igreja estivesse preparada diante dos fortes ataques do partidarismo, da individualidade, diante dos fortes ataques do egocentrismo. E Paulo ele vai instruindo os irmãos acerca de algumas virtudes que fazem com que essa comunhão ela ganhe força, com que essa comunhão ela cresça dia após dia. Nós percebemos aqui que Paulo ele destaca, algumas virtudes pertinentes a essa comunhão. Ele fala sobre os afetos e compaixões, ele fala sobre a consolação de amor, ele fala sobre a igreja combatendo com o mesmo ânimo, ele fala sobre
a igreja estando unida em amor, a igreja estando disposta a cumprir a sua missão de forma unânime, estando unida em suas perspectivas, em seu propósito, em sua missão pertinente ao reino de Deus, ele destaca essas virtudes que fortaleceriam de fato a comunhão dos irmãos em seu dia a dia, em sua vida com Cristo, em sua vida cristã. Versículo de número 4, Paulo ele fala sobre cada um se preocupar com aquilo que pertence ao outro, com as perspectivas do seu semelhante, com os propósitos do seu semelhante, dizendo, não atente cada um somente para aquilo que é seu, mas cada um também esteja preocupado com aquilo que é dos outros, prevenindo os irmãos contra o egocentrismo, contra a preocupação demasiadamente pessoal, contra os seus próprios cuidados, e ele chama os irmãos para pararem um pouquinho, observar e olhar para o lado, estar dispostos a auxiliar, a ajudar os irmãos em sua caminhada cristã. Uma questão que Paulo destaca aqui, e que me chama muita atenção, e que particularmente poderia ser o agente principal, o agente fundamental, para que essa comunhão, ela se tornasse inabalável em Cristo Jesus, é a humildade. Quando o apóstolo Paulo diz, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Nós entendemos perfeitamente, irmãos, que o oposto de humildade é o orgulho. O oposto de humildade é a soberba. E quando nós avaliamos esse aspecto, esse paralelo que existe entre humildade e soberba, nós entendemos pelas Escrituras que Deus ele sempre esteve favorável aos humildes. A palavra de Deus nos diz que a humildade ela precede a honra, mas a soberba, o orgulho precede a ruína. A palavra de Deus nos diz que aquele que a si mesmo se humilha, Deus exalta. A palavra de Deus ainda nos diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Então, o humilde sempre tem vantagens diante de Deus, porque Deus ele resiste o soberbo, mas ao humilde, Deus dá graça. Quando nós avaliamos essa perspectiva que Paulo destaca aqui, relacionada ao fortalecimento da comunhão entre os irmãos, nós percebemos que o humilde ele sempre agrega. O humilde ele traz para perto, sim ou não? O humilde é agradável. O humilde tem virtudes que nos aproximam dele. Agora o orgulhoso afasta. O orgulhoso não atrai, o orgulhoso divide, porque o orgulhoso pensa apenas em si mesmo e não pensa no próximo. O orgulhoso é egocêntrico, está preocupado apenas com os seus próprios interesses, sempre contando vantagens sobre si mesmo. Mas o humilde tem, diante de todas as virtudes que nós podemos destacar da humildade, o humilde, ele consegue construir, consegue somar, consegue agregar, consegue trazer para perto. Então, um agente indispensável e fundamental, citado por Paulo aqui, para que a comunhão entre os irmãos fosse mantida e se tornasse imune diante dos ataques do espírito faccioso,
diante dos ataques da divisão, é a humildade. A humildade está em evidência aqui. E ela está tão em evidência aqui, que o apóstolo Paulo se utiliza do maior exemplo de humildade, de humilhação, que nós podemos reconhecer. Ele se utiliza do exemplo de Cristo. Paulo diz aos irmãos de Filipos: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E quando nós observamos essa perspectiva de humildade, nós entendemos que o Senhor Jesus, ele em sua encarnação, ele não se preocupou consigo, ele apenas se preocupou com os outros. O objetivo maior da sua encarnação está relacionado aos outros e não a si mesmo. E aqui entre nós, irmãos, partindo deste princípio, nós vamos aqui nessa noite receber, sem sombra de dúvidas e sem exceção, um puxão de orelha da palavra de Deus, cada um de nós aqui. Você está disposto a receber esse puxão de orelha? Eu estou disposto a receber um puxão de orelhas da palavra de Deus. Aprove a Deus que nós saiamos daqui nessa noite, esclarecidos, compreendendo um pouco mais do objetivo maior da nossa missão, como igreja, como filhos de Deus, como servos de Cristo. O apóstolo João nos diz assim na sua primeira epístola: aquele que diz que está nele, deve também andar como ele andou. Então Paulo destaca aqui o exemplo de Cristo para resumir esta ideia de humildade, para abrir um leque, para dar subsídios, para fornecer ainda mais informações aos irmãos da igreja em Filipos sobre os verdadeiros aspectos, sobre a essência da humildade. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usou por usurpação o ser igual a Deus. A palavra sentimento aqui está associada ao pensamento, à reflexão, ao objetivo construído aqui, na mente. Nós precisamos refletir sobre isso, pensar sobre isso. Permitir que os nossos pensamentos sejam regidos pelo exemplo que o Senhor Jesus nos deu de humildade e de autoesvaziamento. Paulo vai dizendo, descrevendo esses aspectos, esse hino, isso é um hino, é uma canção, que Paulo vai entoando aqui, que tem como tema da humilhação à exaltação, e quando ele se utiliza da expressão que sendo em forma de Deus, Paulo está aqui se referindo à encarnação de Jesus. E quando ele se utiliza a expressão que sendo em forma de Deus, Paulo está dizendo que ele nunca deixou de ser Deus, mesmo diante da sua encarnação. Jesus sempre foi Deus antes, durante e depois da sua encarnação, e continua sendo Deus. A expressão forma aqui do grego, morfê, que destaca o fato de que Jesus era em essência absoluta, ou possuía a essência absoluta da divindade, a essência
absoluta de Deus, que sendo em forma de Deus, ele sempre foi Deus. Ele não deixou de ser Deus em sua encarnação. E Paulo vai instruindo os irmãos dizendo, não teve por usurpação o ser igual a Deus. A expressão aqui, usurpação, significa que ele não se utilizou dos seus direitos, não se apegou, não se agarrou aos seus direitos divinos, diante do seu posicionamento de autoesvaziamento, de auto-humilhação. Mas eu me pergunto, por que que ele não se apegou aos seus direitos divinos, diante da sua encarnação, das suas limitações em sua natureza humana? Por que que ele não se utilizou desses direitos, das atribuições da divindade? A expressão usurpar é apoderar-se, agarrar-se, se utilizar de direitos devidos, porque ele não precisava se apoderar, irmão, não precisava se apegar ou se agarrar àquilo que já era dele. Aquilo que sempre foi dele, que nunca deixou de ser dele. Não usou por usurpação o ser igual a Deus, os seus privilégios celestiais inerentes à sua divindade não o impediram que ele deixasse a glória celestial e viesse até nós, ainda que ele deixou esses privilégios celestiais da sua divindade temporariamente, para cumprir uma missão, para cumprir a sua missão. O Senhor Jesus não abriu mão da sua divindade, não abriu mão, mas não se apegou, não se apoderou, não se utilizou dela, dos seus direitos divinos em sua encarnação. Ele não cessou de ser Deus, em sua natureza essencial, mas abriu mão da glória que tinha com o Pai antes que o mundo existisse. É por isso que Paulo vai ensinando, né? Trabalhando essa perspectiva de humilhação, de esvaziamento. Paulo diz, mas a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Quando nós falamos que Jesus, o Senhor Jesus, ele abriu mão da glória que tinha com o Pai na eternidade passada. Em sua oração no capítulo 17 e versículo 5 do Evangelho de João, o Senhor Jesus, ele nos diz assim: e agora, ó Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele não deixou, em hipótese alguma, a sua natureza divina, mas ele deixou temporariamente os seus direitos inerentes à sua divindade, os privilégios da deidade, os privilégios da divindade. Ele não se apegou a isso por um período de tempo para consumar a obra da nossa redenção, a obra da nossa salvação, mas esvaziou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de servo. Jesus nos deu o exemplo e abriu mão da sua posição, fazendo-se, é o que Paulo está dizendo, semelhante aos homens.
limitando-se à nossa natureza, comprimindo-se ao ventre de uma mulher, nascendo de forma difícil, sem recursos. Diz-nos a Bíblia que nenhuma porta se abria para que Maria tivesse o bebê. Eles batiam de porta em porta pedindo auxílio, mas nenhuma porta se abria. E ele foi concebido em uma estrebaria, um galpão onde se criavam animais. Foi depositado em uma manjedoura. Teve uma vida difícil. Precisou fugir da sua própria terra, sendo ainda um bebê. Passou por todo tipo de privação, trabalhando manualmente na carpintaria de seu pai. Enfrentou oposição. Quando se dava ao debate teológico no templo, ainda em sua adolescência, encontrava oposição por parte dos maiores representantes da religião dos seus dias. Foi ao Batista para descer as águas no Jordão, as águas do batismo. Foi tentado no deserto por seu adversário, por seu inimigo. Venceu a tentação. Retorna para a sua terra, para a sua gente, convida a família para ir para uma reunião na sinagoga. Faz uma exposição do texto de Isaías 61, do pergaminho que foi lhe dado. Imediatamente é rejeitado. Precisa se ocultar da multidão que estava pronta para apedrejá-lo. Foi perseguido durante todos os dias do seu ministério. Partidarismo religioso. Buscava um erro, uma falha em seu ministério para ter de que acusá-lo. Cansou-se. Teve fome, teve sede. Viajava de cidade em cidade pregando o evangelho do reino. Paulo diz, foi obediente até a morte e morte de cruz. Eu não estou falando de um ser humano qualquer, irmã. Embora em sua natureza, ele foi 100% homem. Estou falando do próprio Deus, daquele que Paulo está dizendo aqui, que sendo em forma de Deus, isso é, possuía em si mesmo a essência divina plena, completa e absoluta. Estou falando de Deus, que assumiu a forma de servo, que tornou-se semelhante aos homens, que foi em tudo o nosso maior exemplo. É interessante aqui que a expressão, né, que Paulo utiliza para servo é a que constantemente ele utiliza nas suas epístolas, é doulos. Essa expressão que o apóstolo Paulo utiliza aqui. E quando nós analisamos um pouquinho a perspectiva da vida de um servo naqueles dias, nós percebemos que, ou escravo, né, no original, o escravo não possuía nenhuma vantagem social, mas era inferiorizado pela falta de uma posição, isso é, um escravo não tinha nenhuma posição social. Essa é a expressão que o apóstolo Paulo se utiliza aqui, assumiu a forma de servo. E o termo forma aqui
É o mesmo termo utilizado para a forma de Deus, morfê. O mesmo termo. Ele assumiu a forma de servo em seus aspectos mais plenos. Assim como ele era totalmente Deus, ele tornou-se totalmente servo. Em sua essência, assumiu esse papel de forma plena, completa. Em tudo, ele era Deus. Mas em tudo, ele também se mostrou servo para ser o nosso exemplo. O nosso exemplo. A mordomia de Cristo, a sua serventia, ela se deu nos termos da obediência. É a expressão que Paulo usa aqui. Sendo obediente. Normalmente, quando nós somos obedientes, eu tiro pelo exemplo dos meus filhos lá em casa. Quem aqui de nós nunca enfrentou problema com filho, né? Todos nós enfrentamos problemas com filhos. E quando os filhos, eles querem alguma coisa de nós, o que eles fazem, pastor? Eles são obedientes. É ou não é? Porque eles sabem que a sua obediência vai resultar em um benefício. A obediência de Cristo, em sua missão, resultou no seu sofrimento. Sendo obediente até a morte e morte de cruz. A sua humilhação termina na mais vergonhosa e dolorosa de todas as formas antigas de execução. Não foi uma morte qualquer. Não foi simplesmente uma morte. É por isso que Paulo sempre dá ênfase ao fato da cruz. E morte de cruz. Me lembro quando Paulo escreve a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo de número 2, a partir dos primeiros versículos. Ele diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Cristo, não fui com sublimidades de palavras persuasivas do conhecimento humano, mas nas que o Espírito Santo revela, para que a vossa fé não se apoiasse no conhecimento dos homens, e sim no poder de Deus. E Paulo vai dizendo: nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e esse crucificado. Paulo faz questão de destacar o tipo de morte com o qual o Senhor Jesus morreu. Uma morte destinada a um criminoso. Geralmente um traidor do Estado. Destinada a um criminoso. Essa foi a morte com que o Senhor Jesus, ele morreu. O castigo da crucificação começa com a flagelação. Depois de o acusado, o criminoso, estar seminu, ele era açoitado com um azorrague, uma espécie de chicote. Alguns, segundo relatos históricos, não resistiam os açoites e morriam antes da crucificação. Mas o Senhor Jesus, o nosso Cristo, ele foi até o fim. Ele cumpriu cabalmente a sua missão. Ele sabia que ele não poderia parar no azorrague do seu algoz. Ele não poderia terminar a missão ali. Ele precisava ir até a cruz. E Paulo vai dizendo: pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e
toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele veio para estabelecer uma nova perspectiva de redenção. Ou por que não dizer a perspectiva máxima de redenção. Encarnou-se, construiu as perspectivas, lançou os fundamentos do reino através dos seus ensinos, estabeleceu as diretrizes que dariam norte, que conduziriam a sua noiva na terra, que conduziriam a sua igreja, cumpriu cabalmente a sua missão e foi até a cruz. E na cruz ele conclui a obra, quando diz: Pai, está consumado. Nós percebemos que Paulo destaca aqui o fato de que Jesus, assumindo este papel, a semelhança de homem, assumindo a forma de servo, auto-esvaziando-se, assumindo a humilhação voluntariamente, desapegando-se temporariamente dos seus direitos divinos, não deixando de ser Deus, mas desapegando-se dos seus privilégios inerentes à sua pessoa divina. O texto diz que Deus o exalta. E cá entre nós, exaltar é colocar em uma posição de superioridade. O termo grego empregado aqui é uperupsonem, o termo grego empregado aqui, que nos dá a ideia de uma superexaltação, ou assumir uma posição de maior visibilidade. Alguns comentaristas dizem que o fato de Deus ter o exaltado soberanamente lança a ideia de que este lugar, este local de maior visibilidade que o Senhor Jesus, ele assume, ele é superior até mesmo à posição que o Senhor Jesus ele tinha na eternidade passada. Pela missão que Cristo cumpre na terra, por estabelecer cabalmente a redenção humana, por estabelecer de forma eficaz, perfeita, a nossa salvação, Deus o coloca em uma posição de infinitamente maior visibilidade. O Senhor Jesus não apenas ressuscitou dentre os mortos, mas foi restituído à sua posição original com o Pai, mas recebeu o nome que está acima de todos os nomes. E aqui entre nós, irmãos, normalmente nós associamos o nome às características da pessoa, sim ou não? Quando eu falo do pastor Antônio, eu associo o nome dele às suas características. Quando eu falo o nome do irmão Sérgio, eu associo o nome dele às suas características. E quando nós falamos o nome de Jesus, quais são as características que lhe vêm à mente? É por isso que eu disse aqui na quarta-feira retrasada que é impossível nós falarmos do nome de Jesus sem ter de alguma forma as nossas estruturas abaladas. Nós associamos o nome de Jesus à redenção, nós associamos o nome de Jesus à justificação, nós associamos o nome de Jesus à regeneração, à transformação, à nova vida. Nós associamos o nome de Jesus à libertação, nós associamos o nome de Jesus à cura, nós associamos o nome de Jesus às bênçãos celestiais, nós associamos o nome de Jesus aos dons do Espírito Santo, nós associamos o nome de Jesus à noiva do Cordeiro,
Nós associamos o nome de Jesus ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós falamos do nome de Jesus, é impossível você falar do nome de Jesus e alguém não ser impactado. O nome de Jesus tem poder. Eu me recordo de um episódio no capítulo 4 do livro de Atos, quando Pedro e João, eles são presos, porque haviam orado por um paralítico na porta formosa do templo, em nome do Senhor Jesus, e foram presos e levados perante o Sinédrio. Os principais representantes dos sacerdotes, Anás, Caifás, ali estavam também. Capítulo de número 4 do livro de Atos, versículo de número 7, nos diz assim: pondo Pedro e João no meio, perguntaram: com que poder? Ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem doente e do modo como foi curado, seja conhecido de todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele que vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este homem está saudável diante dos vossos olhos. E aí Pedro continua dizendo assim: ele é a pedra que foi rejeitada por vós edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E Pedro conclui dizendo: em nenhum outro há salvação, pois que também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Tem gente até hoje esperando pelo nome de Siddhartha Gautama. Tem gente até hoje esperando pelo nome de Allan Kardec. Tem gente até hoje esperando pelo nome de Mahatma Gandhi. Tem gente até hoje esperando pelo nome de Maomé. Mas a igreja acredita que o nome que está acima de todos os nomes é o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo vai dizendo que todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra, nas milícias celestiais, no reino dos homens, no reino dos mortos. Todo joelho se dobrará. A igreja tem se dobrado espontaneamente em louvor, em adoração a esse nome. A igreja voluntariamente tem prestado culto a esse nome, tem honrado esse nome, tem reverenciado esse nome, mas existem milhares de milhares que não prestam culto, que não reverenciam. Hoje não, mas um dia terão que se dobrar, um dia terão que se inclinar. Paulo está dizendo que na consumação de todas as coisas, quando o Pai apresentar o Filho para a celebração das bodas do Cordeiro, honrando a noiva, honrando o noivo, todos se dobrarão, todos se inclinarão, todos se prostrarão, quer por bem, quer não, vão ter que reconhecer que Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. Não há nome como o nome de Jesus. Nome que dividiu a história da humanidade ao meio. Tudo que aconteceu antes dele determina-se como antes de Cristo. Tudo aquilo que aconteceu durante e depois dele determina-se como depois de Cristo. O nome de Jesus dividiu a história da humanidade ao meio.
O nome de Jesus, ele abala qualquer tipo de fundamento. O nome de Jesus é extraordinário. O Senhor Jesus, ele nos diz, quando ora ao Pai, quando dá a última instrução aos discípulos, antes do seu sofrimento, no capítulo 17 do Evangelho que João escreveu: até agora nada pedistes, mas tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. É por isso que quando nós oramos em nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder, irmão. É por isso que a nossa intercessão, que a nossa oração, seja ela de agradecimento, seja ela dentro de uma batalha, de um combate espiritual, seja ela por alguém que está doente, que está enfermo, seja ela por alguém que está possesso em um cativeiro endemoniado, nós sempre oramos pelo poderoso nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. Agora, preste atenção em uma coisa, não adianta nada estar citando o nome de Jesus e vivendo na prática do pecado, tá? Não adianta nada estar professando o nome de Jesus e vivendo na iniquidade, vivendo em trevas e fazendo uso do nome de Jesus. Em uma determinada ocasião, alguém quis se valer desse recurso. Alguém desejou se valer desse recurso. Os filhos de Cefas, que estavam querendo expulsar demônios pelo nome de Jesus a quem Paulo pregava. Eu esconjuro-vos, em nome de Jesus, aquele a quem Paulo prega, que saiam dele. E os demônios olharam para aqueles homens que ali estavam e disseram: nós bem sabemos quem é Jesus. Nós conhecemos também Paulo. Mas vocês são quem? O texto diz que lançaram mão dele, sendo que aqueles guris, aqueles garotos, rapazes, saíram machucados e seminus, envergonhados, diante daquela situação. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui nessa noite para te dizer, irmão, aproveite a oportunidade e vive em comunhão com Cristo. Não há nada melhor do que ter comunhão com Deus. Não há nada melhor do que andar na luz como Ele na luz está e ter comunhão uns com os outros. Não há nada melhor do que ter respaldo, do que ter consciência limpa, do que orar em nome de Jesus, que está acima de todos os nomes. Viva por esse nome. Nós estamos vivendo num período da história, principalmente na nossa nação. Como o irmão Walter disse aqui quarta-feira passada, dá até medo de abrir as redes sociais. Dá até medo. Porque o que tem de crente comprometendo a comunhão com os irmãos, para defender o fulano A, o fulano B. O que tem de crente em debates, metido em debates intermináveis sobre quem é o melhor. O que tem de crentes rompendo a sua comunhão com Deus, por conta de nomes de homens falíveis. Agora, se existe um nome que vale a pena defender, e que se for preciso entregar a própria vida por ele, é o nome de Jesus. Se existe um nome que vale a pena a igreja brigar, se posicionar, não voltar atrás, mas marchar triunfante, erguendo a bandeira do Evangelho e proclamando esse nome, é o nome de Jesus. Esse não falha, esse não erra, esse administra com justiça, esse governa com equidade, esse não é parcial, esse é pleno, esse não faz acepção, esse é total. Esse é aquele que abraça, não rejeita. Esse não é aquele que arma, esse é aquele que propaga a paz.
pelo que Deus o exaltou soberanamente. Está me ouvindo aí, Eliseu? Estou quase surdo aqui. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, realmente, só Ele é o Senhor. Coloque-se de pé, posso orar, pastor? Eu quero fazer uma oração pela sua vida, irmãos. Nós vamos orar aqui nessa noite em nome do Senhor Jesus. Pela sua vida. Você que veio à igreja, quem sabe com uma preocupação no coração. Quem sabe com algumas decisões para serem tomadas nos próximos dias. Quem sabe você espera uma direção de Deus para isso. Quem sabe você veio com uma enfermidade, com um problema conjugal, com um problema familiar. Eu quero que você saia do seu lugar e venha à frente. Mas venha mesmo, venha com fé.